medicina e espiritualidade. Qual a ligação desses dois temas? Em todo o mundo, cada vez mais médicos começam a integrar várias práticas ao tratamento do paciente. O meu convidado de hoje acredita que a doença se instala na alma para depois se manifestar no corpo. Eu recebo o doutor em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e chefe do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada da UF, doutor José Genilson Ribeiro. Vou te chamar de professor, já que Tudo bem. O senhor também é professor dessa cadeira na universidade, que para muita gente pode parecer nova, mas em outros países já está sendo muito difundida, né? Que é essa cadeira de espiritualidade na Universidade de Medicina. Mas eu queria começar o nosso papo com o senhor explicando para a gente o que te levou a seguir por esse lado da espiritualidade, a fazer essa junção da medicina com a espiritualidade. Ao longo da minha vida, desde criança, eu queria ser médico. Né? Então, alguns, digamos assim, alguns estudantes que querem fazer, não sabem ainda que profissão escolher, eu já sabia desde o início que queria ser médico, queria ser cirurgião. E aí não tive dificuldade, fui seguindo o trâmite normal. Depois que eu me formei e comecei a exercer, eu sou urologista de formação, sou cirurgião, sempre pratiquei, digamos assim, a espiritualidade no meu consultório. Sempre na relação médico-paciente, eu acreditava que a relação, a coisa mais fundamental e importante no tratamento do paciente é a relação médico-paciente. Se não tivermos uma boa relação médico-paciente, o tratamento tende a fracassar. Então, o primeiro tratamento do paciente é o médico. Tá? Se ele não confia, se ele não acredita no que o médico está falando, ele fatalmente o tratamento dele não vai ser tão eficiente assim. E ao longo da minha vida, digamos, abracei uma escola religiosa, que trabalhava muito em relação à espiritualidade, mas praticava na minha vida privada e seguia adiante no processo. Nunca juntei as duas coisas. Claro que, de uma maneira ou de outra, na relação, no atendimento médico, existe algo que se chama a intuição, o feeling. É você perceber algo mais que o exame físico, que a semiologia médica que nos ensina, tem algo mais. Que tem alguma coisa que não é só aquela questão biológica, né? Exatamente. No passado, quando nós não tínhamos tantos exames complementares como temos hoje, sofisticados, quânticos, como a ressonância magnética, era basicamente o exame físico do paciente e tinha aquela parada que o médico olhava para o paciente e sentia a intuição. A própria conversa, né? A própria conversa, sentia uma inspiração para colocar. Então eu procurava sempre na minha vida prática fazer isso. Nunca juntei as duas coisas. Até que ao cabo, mais ou menos há 4 anos atrás, um colega de São Paulo veio até o Rio de Janeiro, dando um curso em Niterói de Medicina e Espiritualidade. Comecei a frequentar o curso dele, nós nos tornamos amigos. E aí surgiu a ideia, por que não implantar uma disciplina de medicina e espiritualidade, já que no Rio de Janeiro não tem nenhuma. Em outros locais, não no Rio de Janeiro, mas em outras cidades, em São Paulo, em Minas Gerais, já tinha essa disciplina. E aí surgiu essa ideia. Criamos a ementa da disciplina, toda a programação, submetendo as instâncias da universidade em relação a isso, e ela foi aprovada. E como trazer essa disciplina para um curso que nos parece, para quem olha de fora, que é leigo, que é um curso tão cético, né? Para a maioria das pessoas, acho que é muito baseado só na ciência. Como conseguir também a aceitação desse corpo acadêmico para trazer essa nova disciplina? A medicina é uma arte, né? E ela usa a ciência como um fundamento, como plataforma. Eu acredito que uma das poucas especialidades, profissões, mexe enormemente com a espiritualidade. Primeiro, na relação médico-paciente, esse contato, essa harmonia que tem. Em segundo lugar, você imaginou uma pessoa confia o seu corpo físico para que seja submetido a uma cirurgia? Tem que ter uma confiança muito grande. Em terceiro lugar, imagina uma pessoa seriamente adoecida. E aí é onde nós tocamos em sala de aula exatamente isso. Como tratar uma pessoa seriamente doente, ou uma doença muito crônica, ou uma doença terminal. Então é preciso que tenha uma compreensão mais dilatada da vida. Porque é preciso que a gente diferencie
espiritualidade e religiosidade. Muitas vezes é confundido. Religiosidade seria esse escopo, seria uma religião com doutrinas, digamos assim, com hierarquias, com rituais, em que nós conhecemos como as escolas religiosas diversas nós conhecemos. A espiritualidade seria essa ligação do indivíduo próprio dele com o sagrado. A fé, né? Algo muito mais profundo. Porque nós podemos ver um indivíduo ateu, por exemplo, ou um agnóstico, ele pode ter uma espiritualidade imensa. Ele não tem fé, não acredita num ser superior, não acredita em nada, mas a vida que ele desempenha, o trabalho que ele exerce, a maneira como ele procede, como ele se relaciona com outras pessoas, é de imensa, de outra maneira. De imensa espiritualidade. Então, eu acredito que na medicina nós precisamos muito de espiritualidade. O mundo precisa disso. Mas o senhor falou sobre o indivíduo que se entrega na mão de um médico, por Sim. exemplo, para fazer uma cirurgia de alta complexidade. Exatamente. De alguma maneira ele tem fé também, mesmo que ele seja ateu, né? Exatamente, ele acredita. Da mesma maneira que você pega um avião e você vai andar, você confia no piloto, Com você certeza. confia na companhia É a aérea, mesma situação. Mas um médico confia no anestesista, ele vai ser adormecido e ele vai ser submetido a uma cirurgia complexa. Existe fé, existe uma confiança no profissional. E aí, a gente tem notícia, por exemplo, de que a partir de um documento, a Carta de Ottawa, que é um documento internacional, né, uma orientação para a Organização Mundial de Saúde, esse documento propôs que a saúde não é só uma ausência de doença, né, é algo muito mais profundo do que isso. De que maneira esse documento provocou uma reflexão até mundial, né, no tratamento de saúde que é feito pela medicina? Exatamente. E aí colocou mais um contexto. É um bem-estar físico, psíquico, social, ambiental, funcional e, sobretudo, espiritual. Então, ele colocou o contexto espiritual nas relações, digamos, no atendimento, no cuidado do indivíduo. Então, ele colocou o contexto espiritual. E existe um questionário de qualidade de vida relacionado à Organização Mundial de Saúde, chamado RUCOL-100, que vem com 100 perguntas e que aborda o aspecto da espiritualidade. E aí, de que maneira isso está sendo colocado na prática hoje? Me parece que no Brasil ainda não está tão difundida assim essa disciplina, como a gente vê em países da Europa, dos Estados Unidos. Mais de 80% das universidades de medicina já têm esse curso, né? Como é que isso está sendo colocado na prática, no dia a dia dos médicos? Esse questionário, por exemplo, como ele está sendo levado adiante para mudar a forma de tratamento desses pacientes? Eu acho que nós estamos num processo de retorno. Eu gostaria até de fazer do ponto de vista histórico. Nós tivemos tudo relacionado à medicina e à espiritualidade com a Igreja Católica até, digamos, depois do Cristo. E aí depois nós entramos na Idade Média. E tudo, ou seja, o ensino, o cuidado, eram dados pelos padres, pelos monges. O ensino era dado, as universidades eram basicamente católicas. No advento do Renascimento surgiu Descartes. E o Descartes teve o insight de separar um pouco da ciência da religião. Aquilo que é relacionado à religião, à espiritualidade, à mente, seria deixada com a igreja. Aquilo que seria basicamente do físico, seria a ciência que cuidaria. Isso deu um impulso enorme à ciência, porque tinha muito mais do maravilhoso, sobrenatural, da superstição vinculada à ciência, entendeu? E ele separou um pouco e isso deu um desenvolvimento muito grande à ciência. Depois veio Newton e colocou mais seu aspecto, digamos, materialista, que o ser humano, os órgãos, a natureza se comportava como uma máquina, com a previsibilidade. E no início do século XX, Flexner é um professor americano que foi, digamos assim, convidado a visitar várias faculdades de medicina e ele percebeu que existia, digamos assim, faculdades ruins, em que existia muito mais de charlatanismo, muito mais de exploração, mas ao mesmo tempo tinha muitas faculdades boas, com a medicina tradicional chinesa, com a homeopatia, com a escola alemã, e que ao mesmo tempo foi levado colocar tudo no mesmo saco. E a partir daí ele criou um escopo de que a medicina, o ensino da medicina deveria ser dividido em órgãos, em partes, nas especialidades como nós conhecemos hoje em dia. E a partir daí nós separamos muito a mente do corpo. Nós ficamos só focados na doença, nós não ficamos focados no doente. E aí isso acaba prejudicando o tratamento. Sim, porque
O indivíduo é como um todo, ou seja, as emoções dele, os sentimentos dele, o modo de agir, o modo de pensar. As doenças podem se manifestar clinicamente da mesma maneira, mas por trás tem toda uma história de vida, tem todos os sentimentos e vibrações por parte do paciente que são diferentes. Então, nesse contexto, nós acreditamos que agora no século XX, no final do século XX, no início do século XXI, nós estamos vivendo esse retorno agora. O retorno de juntar a mente ao corpo, o retorno da espiritualidade no cuidado, na espiritualidade na prática clínica. E aí eu vou pedir para o senhor explicar para a gente esse conceito de que a doença primeiro se instala na alma do indivíduo para depois se instalar no corpo, né? A partir de que sentimentos, de que rotina de vida, isso vai provocar, né, ou acelerar o desenvolvimento de uma doença? Então, essa sua pergunta já leva em consideração que nós não somos somente um corpo físico, que nós somos um ser espiritual, que tem um corpo. Nós não somos um veículo que tem um motorista. Nós somos um motorista que tem um carro, que pode usar o veículo para se manifestar. Então, nosso corpo físico é a manifestação da nossa alma, da nossa essência, do nosso espírito, queiramos dar, que nome queiramos dar. Então, nesse contexto, nós acreditamos que precisa levar o binômio mente-corpo. Nossas células, eu sempre coloco na prática clínica, pergunto para os pacientes, eu digo, uma célula tem frustração? Um vaso sanguíneo tem desejo de vingança? Ou, digamos assim, um nervo tem frustração, tem desejo de vingança, ou fica decepcionado, rancor, tem rancor, né? vem mágoa, tem melindres? Não, onde é que está esse sentimento que nós expressamos? Está no cérebro. Sim, mas o cérebro... Está comandando isso tudo. Não, o cérebro é um grande órgão. O cérebro é constituído por células, por neurônios, por vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos em si não expressam isso. Então, é preciso ter alguma coisa por trás de tudo isso. Então, nesse contexto, nós acreditamos que temos uma alma, uma essência, um espírito. A sede de tudo isso está nesse ser espiritual que ainda a ciência não consegue, a ciência convencional não consegue diagnosticar. Nem explicar por que acontece. É porque o nosso sistema cartesiano tem que ser medido, tem que ser pesado, tem que ser, digamos assim, segundo os parâmetros da ciência convencional. E se nós não conseguimos provar, não existe. Os micróbios, até, digamos assim, o século XVI, não existiam. Não existiam as bactérias, os vírus, os fungos. Por Ninguém quê? conseguia Porque a gente não conseguia né? vê-los. Com o advento do microscópio, aí eles apareceram. Ninguém sabia das galáxias, das estrelas, da imensidão do cosmos. A partir do momento que foi inventado uma luneta, o telescópio, nós começamos a ampliar a nossa visão. Então, diante disso, ou seja, nós somos, não é porque nós não medimos que ele não existe. Claro que existe uma certa má vontade da ciência em relação à percepção da existência da alma. Nós temos estados de quase morte, por exemplo, pessoas que têm paradas cardíacas, pessoas que têm choques anafiláticos e acabam saindo do corpo, e relata uma lucidez muito grande. Não foi o efeito da droga, Como não foi o a efeito experiência, né? Não foi experiência. Essa experiência não é localizada. São crianças, são velhos, são homens, são mulheres. Independe da religião, independe do credo da pessoa, independe da cultura que a pessoa tenha. Não é um simples sonho, um devaneio, não é charlatanismo, não é nada disso, né? É uma experiência mesmo, né? Exatamente. E tem experiências científicas mostrando que as pessoas têm esse estado de expansão da consciência. E veem realmente. Então, nós não podemos negar. E a ciência não explica muitos casos que depois são considerados até milagres, né? De recuperações que ninguém poderia imaginar, né? Eu, particularmente, não acredito em milagres. Milagres é aquilo que a gente não consegue cientificamente explicar, mas a partir do momento que existe uma explicação lógica, racional, ele deixa de ser milagre. Não existe nada sobrenatural. Existe uma ciência, existem leis físicas e leis espirituais tem que ser levado em consideração e que muitas vezes as pessoas desconhecem e entra pela parte mais fácil de dizer que seria milagre. Mas, então, nesse contexto, a espiritualidade tem um retorno mais no ensino. Então, quando nós ensinamos na faculdade de medicina, nos alunos de medicina, primeiro, que ele tem que olhar para si. Como cuidar de alguém
se você não se conhece? Antes da gente falar sobre isso, vou pedir para a gente fazer um pequeno intervalo, porque esse tema também é importante. É só um minutinho, não saia daí.